E aí, pessoal, vamos para a estrada? Vamos continuar a nossa jornada com Davi? Davi, ele enfrentou muitos obstáculos. Quando ele chegou no campo de batalha, que os israelitas estavam lutando contra os filisteus, o primeiro obstáculo que ele enfrentou foi a crítica dos irmãos. O irmão mais velho chamou ele de intrometido, de metida besta, né, de irresponsável. O primeiro obstáculo foi a crítica dos irmãos. O segundo obstáculo foi o tamanho de Golias. Veio aquele guerreirão com quase 3 metros de altura, com uma ponta de uma lança que pesava só a ponta da lança 7 quilos. Então esse foi o segundo obstáculo que ele enfrentou. O terceiro obstáculo que ele enfrentou foi a falta de estímulo de Saul. Saul disse: você não pode, você não consegue, não vai dar certo, não é para você, né? O quarto obstáculo foi a armadura desajeitada. Quando Saul tentou colocar nele a sua própria armadura, ele ficou desajeitado, a coisa não dava certo. Então, assim, tinha tudo para não seguir, né? Tinha tudo para voltar, tinha tudo para desistir. E ele até se sentiria bem justificado por todos esses motivos se ele tivesse recuado. Mas Davi decidiu ir. E do que Davi lançou mão para enfrentar aquele desafio? Essa é a questão do nosso pedaço da jornada de hoje. Diante de todos esses fatores negativos e diante da decisão de ir, de que ele lançou mão? Davi lançou mão daquilo que a vida tinha lhe dado. Olha só, 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 40. Depois que Davi tirou de sobre si a armadura de Saul, diz o texto que Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi lançou mão daquilo que a vida tinha lhe dado. Ele já tinha dito para Saul: a vida me deu experiências. Eu lutei contra urso, eu lutei contra leão, eu livrei ovelhas. A vida me deu experiência. Mas também a vida tinha dado para Davi o seu cajado, aquela vara que ele usava para proteger as ovelhas, para tirar ovelhas do buraco. A vida tinha lhe dado o seu alforje, uma espécie de sacola feita de couro, aonde ele levava inclusive pedrinhas para usar com a funda, né? E a vida tinha lhe dado a funda, que era uma atiradeira. Vamos comparar hoje em dia ao nosso estilingue, não é igual, o estilingue é um pouco diferente, mas era uma atiradeira que ele tinha e que ele era perito naquilo, porque ele usava aquilo para afastar animais e para proteger as suas ovelhas. Isso a vida tinha lhe dado, e Davi usou aquilo que a vida lhe deu. Você tem armas e ferramentas que a vida lhe deu. Você tem armas e ferramentas que eu não tenho, que talvez um milionário não tenha. São coisas da sua vida. E é muito legal a história de Davi, é muito edificante, muito desafiadora, porque Davi poderia ter lançado mão do melhor do material bélico daquela época, que era a armadura de Saul, e não, ele vai lançar mão daquilo que a vida deu. E eu creio que você se encontra muitas vezes diante desse tipo de pensamento: ai, mas se eu tivesse o que fulano tem, ai, se eu tivesse o estudo que fulano tem, ai, se eu tivesse o equipamento que fulano tem, ah, se eu tivesse a experiência que fulano tem. E aí você fica no ai, se, e não olha para aquilo que a vida deu a você. Elas podem parecer, esses recursos podem parecer insuficientes para o desafio, mas são teus.
Lembra quando Moisés é enviado por Deus para falar com o faraó? E o que Moisés tem na mão? Um cajado. E ele fala para Deus, Deus, eu vou? Como que eu vou? Com o que eu vou? Aí Deus faz uma pergunta. O que está nas suas mãos? O que é que você tem na sua mão? Ele olha e fala, um bordão. Um bordão. E é esse bordão que você vai usar para mostrar que eu apareci e que você está lá na minha autoridade. Às vezes os desafios são grandes, os desafios que a vida impõe para a gente. E a gente olha para os recursos e fala, não, com esses recursos não dá. Agora, Davi, ele não só lançou mão daquilo que a vida lhe deu, mas Davi também lançou mão daquilo que a vida lhe dispunha. Ele não só tinha o bordão e o alforje e a funda, mas ele foi até o ribeiro, ele escolheu pedras. Ele tinha a funda e a natureza deu as pedras. Mas ele escolheu as pedras adequadas para o seu propósito. Você deve ter os olhos abertos para ver aquilo que está ao seu alcance no cumprimento da missão. Não é teu, mas está ao seu alcance. Eu lembro aqui daquela situação de Jesus, né? Quando os discípulos vêm a Jesus e falam, o pessoal está com fome, o dia está acabando, a noite está chegando, e eles precisam comer, despede para que eles vão para casa. E aí Jesus fala, deem vocês de comer a eles. Deem vocês de comer. Aí eles dizem, mas o que nós temos aqui? Somente 5 pães e 2 peixes? É somente isso que temos? O que faremos? E é exatamente isso que é usado pelo Senhor Jesus para alimentar aquela multidão. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É bem importante você observar que quando Deus quer você numa situação e quando Deus quer trazer a você uma solução, Deus vai dispor a você. E aquilo que Deus dispõe a você é o que você deve lançar a mão. Porque há uma diferença entre você confiar na armadura, ou você confiar na funda e na pedra, ou você confiar no Senhor. É diferente. Se é Deus que está naquela situação, não importa se o recurso que você tem na mão é só 5 pães e 2 peixes. Não importa se você vai enfrentar Faraó somente com bordão. Não importa se você vai enfrentar o Golias somente com uma funda e 5 pedras. Porque não é isso que vai dar a vitória. A vitória não vem a partir daí, né? Então você precisa sempre observar aquilo que a vida dispõe a você. E pode até parecer pouco aquilo que a vida dispõe. Mas é o que Deus vai usar. E aí lá no versículo 37 de 1 Samuel 17, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do urso e das garras do leão. Ele, o Senhor, me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi, ele não foi enfrentar o filisteu confiado na sua habilidade, na sua capacidade, na sua destreza, na sua perícia, no seu equipamento. Não. Ele foi confiado no nome de Deus, no poder de Deus. E a partir daí, meu amigo, se você tiver R$1 ou R$1 milhão, se a obra é de Deus, isso, na verdade, não fará a diferença. Mesmo com as certezas, mesmo com a certeza das vitórias passadas, mesmo com a certeza dos recursos presentes, a confiança de Davi estava em Deus. Lá no 45, né? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sem uma relação pessoal e intensa com Deus,
todo motor que está em você não terá combustível para funcionar. Então vamos pensar, a sua experiência passada e os seus recursos presentes são o motor. Mas se não tiver combustível, esse motor não funciona. Sem uma relação pessoal e intensa com Deus, você pode ser estudado, você pode ser rico, você pode ser perito, você pode ser tudo, mas não vai ter o combustível necessário para enfrentar os desafios. Bom, do nosso trecho da jornada de hoje, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não se concentre naquilo que falta a você. Se concentre na vida naquilo que a vida lhe deu. Esse é o ponto de partida para a vitória. Eu vou repetir. Não concentre o seu olhar naquilo que falta. Concentre o seu olhar naquilo que você tem. É a partir do que você tem que Deus vai trazer a vitória. Se você deixar o que você tem na estante, esperando que um dia tenha algo diferente, ou algo maior, ou algo mais, e não lançar mão daquilo que já está na estante, você vai ficar parado. Mas quando você lança mão daquilo que está na tua estante, e quando você olha para aquilo que tem que ser feito, quando você olha para o desafio e você vai, então Deus vai tornando aquilo que você tem suficiente para o desafio daquele momento. A questão, querido, não é você. A questão é o Deus que está em você. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.